Oi, pessoal. Tô aqui com a Cláudia. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. A ideia é a gente entrevistar algumas pessoas. A primeira tá sendo a Cláudia para ela contar um pouco de como que foi a história dela de escolha para vir para Irlanda, por que a Irlanda, por que o intercâmbio, qual foi toda a trajetória e o que ela tá pensando pro futuro em relação à ilha também, né? Para quem tá pesquisando, é interessante de ver, né, outras histórias, outros pontos de vista. E o mais interessante da Cláudia é que ela não fez o intercâmbio dela nas cidades padrões. Ela não fez em Dublin, nem Cork, nem Galway. Ela fez aqui onde estamos, que é Drogheda. É Drogheda que eu sempre falei Drogheda. Agora estou me corrigindo. Drogheda. Então, Cláudia, conta um pouco aí como que foi a história, qual que foi a ideia, né? Por que surgiu a vontade do intercâmbio? Desde que eu era adolescente, eu tinha vontade de estudar fora, então sempre foi um sonho meu, que eu só pude realizar depois dos 40. Eu não tinha condições financeiras, eu trabalhei, estudei, tudo, então foi um sonho que foi sendo adiado até que, o que aconteceu? Tenho uma amiga que mora em Cambridge hoje, na Inglaterra, e eu vim visitar ela uma vez. Nunca liguei muito pra Europa, nunca fui. Eu sempre tinha vontade do intercâmbio, mas Canadá. no eu Canadá. Queria ir pro Canadá. Eu sempre quis ir pro Canadá. Então a Europa não me interessava muito, eu nunca conhecia aqui, então... Aí eu visitei minha amiga a primeira vez, foi legal, gostei, fiquei acho que uma semana aqui. E a vida continuou, uns 3 anos depois eu voltei pra cá. E dessa segunda vez, quando eu voltei, aí eu já vim decidida que eu queria morar aqui na Europa. Morar. A ideia era morar, né? E aí você começou a traçar o seu plano pra isso. O que a gente vai fazer pra poder morar, né? Na verdade, estudar. Morar tava mais... Mas já tinha vontade de sair de vez? Não, assim, na verdade, eu sabia que eu não ia voltar. Então, eu vou estudar e depois a gente vê o que dá, mas eu sabia que eu não ia voltar se eu saísse do Brasil. Aí, o que aconteceu? Aqui na Europa, existem 2 lugares que você pode estudar para fazer o inglês no intercâmbio, que é Malta e a Irlanda. Uhum. São os únicos lugares que você pode estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Na Inglaterra, eu só poderia estudar e aí eu não ia ter como trabalhar e eu não tinha como me manter no local, né? A história da maioria, né? A história da maioria. E aqui na Irlanda, aí porque Irlanda e não Malta, aí foi questão financeira mesmo. Tá? E porque eu queria estar perto da Inglaterra. E Malta estaria um pouco mais longe. Aí eu começou a pesquisa, né? Foi muito rápido a decisão. Eu voltei já super decidida. Eu tinha meu carro, eu vendi meu carro e eu tinha uma rescisão da empresa que eu trabalhava. Então foi o dinheiro que eu usei para vir para cá. Aí começou a pesquisa aonde estudar, né? Então eu pesquisei. Até na época eu lembro que eu escrevia cidades e eu fui pesquisando uma cidade por cidade, o que tinha. E aqui em Drogheda já tava na lista? Tava na lista. Eu nem sabia, na verdade, que tinha escola aqui. Como que você ficou sabendo? Eu comecei, antes disso, quando eu decidi, eu comecei a assistir muito vídeo na internet. Tá. Muito vídeo pelo YouTube. Então eu comecei a conhecer as cidades e muita agência de intercâmbio fazendo propaganda na época. Eu vim pra cá em começo de 2020. Então eu já tinha a opção da cidade. Aí estudei, li, preço, acomodação. Então aqui na Irlanda sempre teve muito problema de acomodação. Desde sempre, né? Desde sempre. E uma das principais razões por estar perto de Dublin, que eu não queria ir para a capital, não queria ir para Dublin. Por quê? Porque eu queria uma coisa mais sossegada, Lá mais do Brasil interior. você é de onde? Eu sou do interior de São Paulo. Tá. Eu sou de Jundiaí. E eu estudei, eu trabalhei muito em São Paulo, então eu não queria fugir do ritmo louco, do caos. Eu queria sossego, uma cidade. E aqui, na época, uma das coisas que mais atraiu também foi o fato de não ter muito brasileiro. Porque brasileiro acaba sendo muito... Na verdade, o brasileiro acaba sendo nosso amigo,
e vira nossa família aqui. Sim, mas a gente vem para estudar inglês. Então a gente tem que saber dosar, porque tem muita gente que vem fazer intercâmbio e não aprende inglês. Sim, porque só fala português. Então, mora com brasileiro, trabalha com brasileiro, estuda com brasileiro na sala, faz a lição em português. Isso. Então, não era o meu objetivo. E aí, eu fechei uma agência e fechei uma semana de acomodação. Host family, quando você vai morar na casa da família irlandesa. Uma das perguntas que o pessoal faz muito, assim, é justamente a dúvida de fechar direto com escola e fechar com agência. Você tem alguma opinião sobre isso? Não. A agência muitas vezes tem preço mais atrativo que a escola. Já teve muita agência com problema, muita escola com problema, então você tem que pesquisar muito. Se tiver oportunidade no Brasil, eu fui na agência, não foi a que eu fechei, mas eu fui, eu peguei a proposta, eu estudei, então tem que ser feita uma boa pesquisa, porque é um dinheiro que você vai investir que não é barato. E a escola, você estudou em qual escola? Aqui só tem uma escola. Aqui nessa cidade que é a Eli School, só tem essa escola. Recomenda? Sim, gosto muito, eles são muito bacanas. Você chegou a renovar nela? Renovei. A única coisa que existe uma particularidade, porque depois de 1 mês e meio, fechou tudo com a pandemia e aula online. Então, depois acho que do seu período de aula foi ele 100% online ou? Eu tive 1 mês e meio presencial, aí começou tudo online, e daí pra frente foi tudo online até o final do seu intercâmbio. Final de 2021, eu acho, a escola começou a voltar aos poucos, aí voltava uma parte um dia, uma parte de aluno um dia, uma parte outro dia. Então, a gente voltou. A gente pode considerar que você fez o intercâmbio online estando aqui. Online estando aqui. E você falou que você chegou a renovar. Você fez os 2 anos de intercâmbio? Não. Ou antes você já tomou outro rumo? Foi assim. Como que você decidiu ficar na Irlanda? Como que foi esse processo? Antes de eu vir pra cá, eu já tinha pesquisado, por parte de pai, eu tinha direito à cidadania portuguesa. E até eu chegar aqui, eu não conseguia achar nenhum documento, a gente tinha muito pouca informação, então eu paguei 2 empresas na época para pesquisar e não acharam. Então eu vim estudar e eu vim com a mentalidade assim, qual é o máximo de tempo que eu posso estar estudando? Então eu ia estudar. Independente do que acontecesse, eu ia fazer intercâmbio, eu ia fazer faculdade, eu ia fazer pós. Seu plano, se a cidadania não incluísse, você ia continuar pelos meios de estudo. Eu não vim falando assim, não, eu tenho que ter cidadania para poder... Não. Eu ia estudar porque eu sabia que eu ia querer. Aí não acharam. Aí eu pensei, mas como é que tem direito a italiano? Aí eu contatei a minha advogada em Portugal, estava pesquisando em Portugal. Falei assim, você não tem como ver se é fácil, como que é o trâmite, o que poderia ser feito? No dia seguinte ela achou que de Portugal ou italiana? Da Itália. A da Itália. No dia seguinte, a Itália ela é centralizada no sistema de busca de antepassado. Ela achou a certidão onde meu bisavô nasceu. E aí eu comecei o processo da cidadania. Isso em 2021. Então eu renovei um período, então eu fiz 2 períodos e aí eu tava estudando ainda, aí eu comecei quando eu tava no processo da cidadania, um pouco antes eu comecei a trabalhar com o Home Care, é o serviço que você vai na casa dos idosos cuidar. Sim, cuidadora de idosos. E aqui você tem que ter uma qualificação, que eles chamam, o QQ do Wi-Fi, você tem que ter essa qualificação. Como eu estava trabalhando na época, então eu comecei a estudar, são 8 módulos, eu comecei a estudar os 2 primeiros módulos que são obrigatórios para você trabalhar na área. Essa qualificação dá para fazer no Brasil ou só estando aqui? Você tem que ter a documentação daqui, né? Tem que ter o PPS, o RG daqui, o CPF daqui.
Senão não dá. E eu fiz todo online, mas aí você tem que fazer estágios, tem que dar pra então não é uma coisa que o pessoal que tem interesse pode adiantar. Não. Tem que chegar aqui, tirar a documentação, tirar visto, tirar PPS pra conseguir entrar no... E hoje, como que você tá hoje, Cláudia? Aí foi assim, em 2021, então eu fui pra Itália, tirei cidadania, né? Pedi uma licença não remunerada. Só que aí o que aconteceu? Quando eu voltei, os meus clientes estavam com outras cuidadoras. Então, eu não tinha cliente. E eu precisava trabalhar. E fazia uns bicos de lavar, de fazer limpeza, levava as pessoas para o aeroporto também, mas eu precisava, aí eu decidi mudar de emprego. Aí procurei uma outra empresa. Uma coisa interessante, eu tive, até hoje, faz 5 anos e meio que eu tô aqui, até 3 anos atrás, eu cheguei a morar em 8 lugares diferentes. Então pra mim foi... Mas tudo aqui na região ou mais Tudo aqui na região. Tudo aqui na região. E agora que eu moro nessa outra cidade e que eu tô lá há mais tempo na mesma residência, mas eu tive que mudar, foi difícil. Conviver com outras nacionalidades, tem história. Quais nacionalidades? Tem histórias. Então, eu convivi com pessoas de El Salvador, Croácia, Lituânia, quem mais? Justamente por ter menos brasileiros aqui, sim, acabou que nos lugares que você conseguia morar era com outras nacionalidades. Eu fiz bastante amizade, porque aí o pessoal quando chega tá muito animado, então tem muita festa, a escola faz muitas atividades, eles são muito bacanas nesse sentido. Então, todo mês tem festa, atividade toda semana e aula extra. Então, eu aproveitei muito esse 1 mês e meio que eu fiquei na escola. Mas naquela época tinha mais gente de El Salvador e Panamá. El Salvador e Panamá. Hoje eu já não sei. Já faz um tempinho aí, a gente tá falando aí, você veio, né, em 2020, começo de 2020, a gente já tá em 2025, então já faz um tempinho, já deve ter mudado muito, já deve ter crescido a comunidade brasileira aqui também. Muito, até como é em Dublin, que tem as casas dos brasileiros, aqui agora já tem casa que só brasileiro com DJ brasileiro, então mudou bastante o perfil. Mas ainda continua sendo uma cidade pacata, uma cidade gostosa de morar, mais difícil de arrumar emprego. Mas se você acabar conseguindo um emprego em Dublin, também não é impossível de conciliar. É muito difícil, porque você vai demorar quanto tempo daqui pra Dublin? Tem muita gente que trabalha no aeroporto. Então, daqui até o aeroporto dá o quê? 40, 50 minutos. De ônibus. De ônibus. Ir pra Dublin. Mas Dublin deve dar 1 hora. Deve dar 1 hora. Mas muita gente faz isso. Muita gente. Porque também é mais barato morar pra cá. É mais barato morar pra cá. A escola é mais barato também? A escola é um pouquinho mais barata. E hoje você mora em Dundalk, que é hoje lá na Irlanda do Norte. Como você foi para lá? Um pouquinho pra baixo da Irlanda do Norte. Tá quase chegando lá. Não fazia 1 ano que eu tava aqui ainda. Eu já tinha decidido, tinha feito todo o trâmite, eu trouxe as minhas 2 cachorras pra cá. Você tem experiência com pet? Eu tenho experiência com pet também. Eu contratei uma empresa, elas vieram pela empresa sozinhas. Era pra ter levado 2 dias. Elas levaram 4 dias pra chegar, por causa da pandemia. Existe limite de animais para entrar no aeroporto, é toda uma burocracia, então elas ficaram 2 noites na Alemanha, ficar no veterinário lá, aí elas vieram pra cá. E aí o que aconteceu? Eu tava morando numa casa, o dono da casa pediu a casa porque ele ia vender. E na época eu procurei muito. E suas cachorras já estavam aqui? Já estavam aqui. Eu morava numa casa. Na teoria tava tudo certo. Eu tinha conseguido uma casa que aceitava pet, tava feliz, contente, o landlord. Então vou vender a casa. Morando com
3 moços, assim, que são meus amigos até hoje. A gente se dava super bem, cada um respeitava o outro, brasileiros. E aí a gente, o dono da casa pediu pra gente sair, né? Deu um prazo. E na época, um menino ia estudar em Dublin, um menino ia fazer um curso em Londres, e os outros 2 acharam uma casa aqui em Drogheda, e o dono dessa casa não aceitou as cachorras. Então eu tive que procurar casa em outro lugar. E eu não conseguia achar aqui. Não conseguia. Aí eu achei nessa cidade, que é 30 minutos daqui, Dundalk, muito parecido com Drogheda, em termos de habitantes, as ruas são bem parecidas. Dá a impressão que é um pouco maior, mas não. É uma cidade que tem 2 faculdades, mas não tem muitos estudantes brasileiros, porque não tem um intercâmbio lá. Então é mais curso de inglês. O curso que tem é de faculdade, então deve vir mais europeu, provavelmente. É mais visto de trabalho, são mais pessoas que vêm com o intuito de trabalhar. Tá? Mais família. Aqui são mais pessoas sozinhas. Lá já é um público diferente. Uhum. Foi muito difícil no começo, porque eu não conhecia ninguém. E as pessoas que eu conhecia estavam todas aqui. Foi bem solitário. Você escolheu lá pela casa? Foi a casa que me escolheu. E eu fazia faxina numa casa lá. Então toda semana eu tava lá. Ah, você já tava lá. Eu já conhecia a cidade. Então eu falei, vamos procurar a casa aqui, era mais barato. Então acabou dando certo, deu a chantada lá. E lá eu estou. Acabei mudando de empresa de cuidador de novo, porque a empresa que eu tava aqui não tinha tanto cliente lá pra mim na época. Então eu acabei procurando outra empresa, entrei nessa outra empresa e a empresa que eu tô até hoje. E o que você acha do trabalho de cuidador de idoso? Era algo que você já imaginava ou também foi um emprego que você escolheu? Nunca passou pela minha cabeça. Nunca passou pela minha cabeça. Eu não lembro como que surgiu essa ideia. Eu acho que eu tava mandando currículo. Eu falei, vou mandar currículo para essa empresa também. Tô dirigindo, vamos ver o que dá. E eu acabei gostando. Nesse meio tempo, um pouco antes de eu mudar pra lá, acabou, não era meu foco principal, mas acabou que eu acabei voltando pra minha área, que é a contabilidade. Acabou tendo a oportunidade, então hoje eu trabalho durante a semana na contabilidade e de fim de semana eu faço o cuidador de idoso. E qual que é a dica que você dá para quem tá vindo? Porque a área de cuidador de idoso aqui precisa de muito profissional. Sim, a área de saúde, enfermagem, cuidador de idoso, tem muita demanda. Mesmo para quem não tem experiência. Precisa de um pouco de experiência, precisa. Então, se você vem e começa a estudar, as empresas dão oportunidade. Você faz o curso, né? Faz o curso, mesmo sem ter experiência. Se você busca se qualificar na área, você acaba tendo uma chance. Acaba tendo oportunidade. Claro que menos chance do que alguém que já tem experiência, mas não é impossível de entrar. Sim. E qual que é a dica que você dá para quem tá pensando em entrar nessa área e não tem certeza ainda? O que é o mais difícil? Assim? Essa é uma área, as pessoas respeitam muito a área, eles são muito gratos, as pessoas, os idosos são muito gratos que a gente haga essa profissão, mas é uma profissão que eu falo assim, a pessoa que, acho que eu vou tentar, já não... Você tem que saber que você vai limpar a bunda, que você vai dar banho, que você vai trocar fralda. Mas será que não tem um jeito mais light? Não. Então, se não, isso não é pra você, a profissão não é. Você tem que fazer com amor mesmo, com lógico, limpar a bunda. Não dá pra limpar com amor. Mas você não pode ter ódio, né? Você não pode ter ódio.
entendeu? Não, E eles nojo. gostam de conversar, eles, assim, dá pra treinar o inglês com eles? Como que é isso? Sensacional. Você acha que te ajudou na profissão ou... O inglês muito. Ajuda muito, porque aqui, uma outra coisa que é muito particular daqui, cada região que você vai é um sotaque diferente. Então, mesmo daqui, mudando daqui pra lá, eu cheguei lá, eu ia no restaurante, eu não entendi o garçom. É muito, muito diferente. Então, você convive com muitas pessoas diferentes, os idosos mais de interior, do interior que eles chamam aqui o countryside, eles têm um sotaque diferente. Então, ajuda bastante. Ajudou bastante. Você acha que alavancou seu inglês sair? A gente não falou de nível de inglês, mas eu acabei vindo com um nível de inglês bom. Eu sempre estudei. Você chegou aqui em qual? Eu cheguei no intermediário. Eu tava no... Acho que foi B2. Porque não era o pré, não era o intermediário, era um intermediário... Entre o intermediário e avançado. Tá. Não, você já chegou com inglês. Não, claro. Já cheguei com inglês. Já se virava bem, já conseguia... Então. Foi difícil. Mais pelo sotaque. Mas você conseguia já formar frases e conversar com uma pessoa. Sim, conseguia. E assim, eles se viravam no aeroporto. Sim. Até aí tudo bem. Foi na hora que chegou no sotaque daqui que deu uma pegada. E outra qualidade dos irlandeses, eles são muito atenciosos, eles são muito pacienciosos, então... É uma cultura que aceita bem o imigrante também, né? Os irlandeses, falando dos irlandeses de forma geral, né? Sim, e tem muito imigrante, você tem que conviver com imigrante, não tem jeito, então... Que é a sua ideia de plano pro futuro? Você continua se vendo aqui na Irlanda ou você já tem aquela visão? Porque muita gente, né, passa um período aqui e depois quer um lugar mais quente. Vai pra Espanha. Você tem esse pensamento? Penso um dia de amanhã, não hoje. Eu ainda quero ficar aqui mais uns anos, pelo menos uns 5 anos eu vou ficar aqui. E aí até eu abri uma empresa de limpeza agora, então tá começando, tá aumentando o número de clientes, então se você precisa de emprego, quando você chega aqui, manda mensagem pra mim. Mas é aqui pela região de Drogheda ou lá pra Dundalk? Ou abrange uma Irlanda. Muito bom, muito bom. Irlanda, estamos contratando para Cork também. Aos pouquinhos tá indo, então, nos próximos 5 anos, porque a ideia da empresa eu posso comandar de qualquer lugar. Então, talvez daqui a 5 anos eu procure algum outro lugar. Algum lugar em mente? Não. Nenhum que já tenha tocado seu coração, além daqui. Eu gosto muito da Itália e da Espanha. E aí, assim, muita gente aproveita o intercâmbio aqui pra viajar. Você viajou? Eu não viajei muito. Então eu não conheço muito. Era pandemia também, né? Era pandemia. A maior parte do tempo você passou aqui na pandemia, então... Então não tive a oportunidade, mas tem gente que viaja... eu conheci casais que vieram, fizeram um período, os 8 meses, objetivo, guardar dinheiro e viajar. Um casal de japoneses, muito, muito bacana. E eles ficaram os 8 meses, viajaram a Europa inteira e ainda voltaram com dinheiro. Então... E para quem tá procurando, né, a ideia ainda do intercâmbio ainda tá naquela pesquisa inicial, tá com dúvida da Irlanda por causa de clima, né? Muita gente tem dúvida do clima daqui. Você acha que o clima realmente é um impeditivo? Para você nunca foi uma questão ou você se acostumou? Como que foi essa questão para você? Eu sempre senti muito frio. Eu acho assim, eu me preparei muito psicologicamente para vir para um lugar frio. Que eu não me sentia muito bem no Brasil com o calor. Eu também sou uma pessoa que o calor me incomoda. Eu gosto muito mais desse clima daqui. Então eu não tive questão com o clima. É a única coisa que assim, é frio, põe roupa,
mora num lugar quente, aqui, graças a Deus, aprende a pôr a blusa certa quando tá mais vento, quando tá chuva. Usar sapato que não molha o pé, andar de casaco. Uma adaptação, né? Uma adaptação. Então, eu acho que... Você chegou a morar em alguma casa fria? Teve problema com isso? Eu tive problema nessa casa que eu moro hoje, que o aquecedor quebrou. Eu fiquei 2 meses com elétrico. E foi uma dor de cabeça, o dono da casa teve que trocar, foi caro, mas a maioria das casas tem uma ou outra, porque você tem que pagar, então tem casa que as pessoas passam porque não quer pagar. Aqui tem uma coisa muito particular, que é o quê? As casas todas não tem chuveiro elétrico. Então eles têm tipo a caldeira que esquenta a água. Então teve casa que eu morei, você tinha que esquentar a água e você não podia demorar muito no banho, senão não dava pra todo mundo tomar banho. Só dá pra tomar banho tantos minutos. Então isso é uma particularidade aqui. E o clima, que eu falo, bem preparado. Trabalho psicológico e é isso. E vem, é isso. Vai tomar chuva, vai cair na chuva, faz parte. Já viu neve aqui? Vi neve. Aqui em Dróqueda. Lá em Dundalk não tem. Não tem. Não, é mais, congela tudo, mas cair neve aqui. Aqui. Mas é raro. Muito pouco, raro. E o que você acha do sistema de saúde da Irlanda? É uma das preocupações das pessoas. Olha, alguma experiência? O sistema de saúde eu tive experiência, mas eu não tenho que reclamar. Particularmente. Você usa o normal aqui ou você vai pro Brasil fazer seu check-up da vida? Uso normal aqui hoje já. Eu acho que é meio loteria, talvez. Porque eu já vi gente falando que pagou fortunas em hospital. E que foi super mal atendido. Super mal atendido, demora mesmo. Demora. E aqui uma coisa muito interessante, o idoso não tem prioridade. O idoso é tratado todo mundo é idoso. Então não tem fila para idoso aqui. Você vai no banco? Não tem fila para idoso. Nem para beber. Nem para beber. Alguns lugares grávida. Não sei. Não sei. Não tive experiência grávida. Não sei, Mas eu queria lembrar, assim, alguma coisa ruim, alguma coisa hospital, de alguém que te contou alguma coisa, mas se não vem em mente já é um sinal. E qual que é o recado principal que você dá pra alguém que tá pensando ainda em vir, ainda não tem certeza, mas tem aquela vontadezinha, só que tem um medo de sair do Brasil? Eu acho muito importante planejar. Planejamento e vir com dinheiro. Porque é outro mundo, né? Bem planejado financeiramente, não aquele perrengue de tô contadinho com a comprovação financeira, ou peguei emprestado que vou devolver. É uma coisa que eu insisto também para as pessoas que eu atendo. É um risco, vive perigosamente. Eu vim com dinheiro, planejei, também não fiquei muito tempo sem trabalhar. Tem que vir aberto para fazer qualquer coisa, porque quem não vem fica meses sem arrumar emprego. Não vou trabalhar nisso, não vou. Esse é um tipo de mentalidade que não cabe aqui. Você tem que vir pra viver experiência e trabalhar e dividir casa. Eu já vi gente falando, eu vou procurar uma casa que vem casal, por exemplo, eu quero pelo menos um quarto com banheiro. O que você pensa das pessoas que já colocam barreiras logo de cara? Pra vida que a gente tem aqui de verdade. Eu acho que você acaba perdendo a oportunidade de uma coisa legal se você restringe. Se você começa a colocar muita coisinha, você já tá... Eu sinto, pelo menos, que é o que eu falo, inclusive para as pessoas que eu atendo, que é justamente isso. Vem com sim na boca. Vem com sim. Vem dizendo sim para as coisas e depois, se você experimentar aquilo e não gostar, é uma outra opção. Mas vem.
Você falou, né? Você morou com esses amigos que são amigos até hoje. A gente tem um casal de amigos que a gente morou com eles também, que são amigos da gente até hoje. Então, é necessário dividir casa, mas você pode fazer isso também de forma mais leve, né? Pode. E pra isso também ajuda o financeiro, que você pode ter um leque maior de escolha, né? Pode ajudar. Tanto essa parte de casa, essa parte de emprego. Sim. Aberta a escola também, né? De usar a escola realmente pra estudar a escola, inglês. essa escola principalmente, eles ajudam muito no financeiro, pesquisa, eu assisti muito YouTube, Hoje você viria pra Drogheda de novo? Drogheda, viria. Você precisaria de outro lugar porque você já acha que aqui talvez já cresceu muito o brasileiro? Talvez, mas eu acho que aqui não teria mais cidade assim, que você fala, não vai ter muito brasileiro. Em 5 anos mudou muito. E se você tivesse vindo hoje de novo, talvez aqui continuaria sendo uma opção o destino, de novo. sim. Você continuaria não indo pra Dublin? Continuaria não indo pra Dublin. Mas você chegou a morar pra lá, não? Não. Trabalhar pra lá, viver alguma coisa pra lá? Não, na época que eu cheguei a pagar um primeiro aluguel, na época que eu tava procurando casa pra ficar com as cachorras, porque aí eu ia ficar numa casa só pra mim. Eu cheguei a alugar um estúdio lá, era muito pequeno, e eu tava trabalhando aqui, então eu ia ter que escola. A gente já tava em pandemia, a escola tava online. Acho que eu tinha trabalho. Eu ia ter que voltar todo dia. E muito pequeno, e aí eu acabei achando a casa aqui. Mas perdi dinheiro. Perdi um aluguel. Essa é a importância do também ter planejamento, né? Porque no começo também, pra você achar a sua casa definitiva, vai um tempo. Você também sofreu um pouco no começo? Isso também. Eu vim com 1 semana de acomodação. Com 3 dias. Eu lembrei. Nessa casa eu passei frio. Nessa casa ela não queria ligar o aquecedor. A irlandesa. E era longe da escola. E eu queria viver isso aqui, o centro, a escola. Eu queria estar perto das pessoas. E, nós vamos fazer isso? Não. Ela vinha trazer a gente na escola e depois vinha buscar. Caramba! Porque é longe, E ônibus é muito difícil naquela região. Então, mas pelo menos ela levou no carro. Não, sim. Ela tinha que, senão não tinha como. Tava no pacote dela. Até na época eu morei com tinha 2 moças do Panamá lá. O Panamá tem incentivo do governo, o governo paga para algumas pessoas virem estudar. E elas estavam lá comigo. E aí no 3º dia que eu tava lá, eu já falei pra ela que eu não ia ficar mais. E porque eu já tinha arrumado um lugar pra ficar aqui. Muito rápido até. Arrumei. Eu já tava falando com a moça do Brasil até. Aí eu falei, não, eu não vou ficar nessa. Eu tinha acho que mas era mais fácil essa época, né? Também, a acomodação do que é hoje. É muito de fases, viu? Vou te falar, acomodação. Você tem que estar ligado, você tem que fazer amizade, você tem que ser uma pessoa mais fechada, tudo é mais difícil. E emprego? Você conseguiu via network ou você conseguiu se candidatando? Emprego me candidatando. Até que um certo ponto aí já fica. Não foi indicação. Aí começa muita indicação. Mas dos primeiros, assim, foi se candidatando mesmo, foi dando a cara a tapa. Você chegou a entregar currículo, bater perna, tudo, internet, aí tem 2 sites fortes aqui que você pode aplicar para emprego pessoalmente e conhece um emprego do outro, então. Mas pra agora, gente, vou deixar, inclusive, o arroba da página da Cláudia, já pede um emprego pra ela. Pra quem tá vindo. Bom, Cláudia, foi muito bom conversar com você, saber uma visão diferente de quem já passou por outras coisas aqui, veio numa cidade diferente. Eu acho que é muito legal ver visões, experiências diferentes.
Pra vocês, não sei o que vocês acharam desse formato de vídeo. Conta aqui nos comentários se vocês querem mais desse tipo de vídeo com outras pessoas, com outras visões, outras histórias, digamos assim, pra gente trazer aqui no canal. Se tiver alguma pergunta pra Cláudia, manda aqui nos comentários também, que eu vou fazer a Cláudia responder. Se ficou alguma dúvida de tudo que ela contou aqui. Não se esqueçam de seguir a gente, né, pra acompanhar os outros episódios aqui, outras entrevistas, outras, dá o curtir, põe, senta o dedo no like aí, que faz diferença. E obrigada novamente, Cláudia. Tem alguma mensagem final? Ou... Não. Venham ou não venham? Venham. Está na dúvida, vem. Então vem. É isso aí, pessoal. Um beijo e até a próxima. Tchau, gente.